Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vou pedir a vocês a se colocarem de pé. Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Pode abaixar que está bem alto aqui, Diego, faz favor. Queremos dar toda a honra e glória ao Senhor e vou pedir que você feche os seus olhos nesse instante e que nesse tempo você pudesse entregar teu coração, dizendo assim: Senhor, quero colocar minha vida na tua presença, o meu coração diante do teu altar, porque esse é um tempo em que nós queremos como igreja te adorar, te bendizer e engrandecer o seu nome. Que a tua palavra possa tocar nossas vidas, que o louvor e a adoração que vamos lhe dar também seja um louvor e adoração que chegue diante da tua presença como uma oferta de gratidão de cada um de nós ao Senhor. Que possamos expressar com as nossas vidas tudo aquilo que o Senhor é para nós. O Deus Pai soberano, Deus poderoso, aquele que está ao nosso lado, nos abençoando, ministrando e tocando nossas vidas sempre. Que seja um tempo aqui, nesta noite, em que toda a tua igreja possa te adorar, te bendizer, exaltar o seu nome, se entregar totalmente ao Senhor e declarar que tu és Rei, declarar que tu és Senhor das nossas vidas. Cerca este lugar com os teus anjos de guerra, Pai, as ruas, as esquinas, os quarteirões vizinhos. Estamos aqui para abençoar este lugar, abençoar este bairro, abençoar as vidas que aqui presentes estão. E que seja, Pai, uma noite muito agradável na tua presença, onde nós te bendizemos, te exaltamos e te damos toda a honra e toda a glória. Abençoe a vida de cada um e que cada um aqui seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida uns dos outros. É assim que nós lhe damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga para quem está ao teu lado assim: você é uma bênção muito grande na minha vida. E fala assim: vamos louvar e adorar o Senhor juntos. Amém? Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala de começar eu quero ficar pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala de começar eu quero ficar pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor.
está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Só a igreja então. Sei que na sala do trono está. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Possamos estar sempre na sala do trono de Deus e glorificar sempre o nome dele, e que possamos a cada dia ser atraídos pela presença dele, que a glória do Senhor Jesus esteja sempre sendo aquilo que mais cada um de nós venha desejar, de buscá-lo, de estar sempre na tua presença e buscar sempre a sua face a cada dia. Se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença. Não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Não mostra o sonho dela de a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu, e um dia conto a glória, um dia conto a glória, vale mais que mim. Estar na tua presença, Senhor, é sempre um prazer. É sempre bom, agradável estar diante, Pai, da Tua face, buscar, Senhor Deus, a Tua graça. É sempre tão maravilhoso saber que Tu estás agindo em tudo e em todas as coisas. É sempre bom, ó Pai, ter a Tua voz ao nosso lado quando nós Te procuramos. É sempre bom saber que quando nós cantamos, quando nós entramos na adoração ou no louvor juntos, nós atraímos a sua presença, nós atraímos a sua glória, e o seu poder, ele se manifesta de uma maneira poderosa em cada um de nós. Que seja assim não só quando estamos juntos, mas que seja todos os dias, quando nós, no individual, nos encontramos com o Senhor. E que possamos em cada dia clamar, buscar e atrair a tua presença sempre próximos de nós, Jesus. Vem sobre a nossa vida. Vem sobre a nossa vida e traz, Pai, a sua graça e a sua glória sobre cada um de nós. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora e clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa
dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poder. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas nome. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Diga, Jesus, eu quero. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora, clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Incendeia, Pai, nossos corações. Incendeia, Pai, as nossas vidas. Incendeia, Pai, o coração das famílias dessa igreja. Traz essa cura, Pai. Traz sua cura sobre cada lar que necessita. Traz, Senhor Deus, a esperança àqueles que ainda necessitam, ó Pai, da sua graça e da sua glória. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha tocar-nos, venha ministrar, venha tocar de uma maneira toda especial. Que a sua presença seja algo, Deus, tão grande e poderoso, que venha inundar todo esse lugar, e inundar, Pai, a vida e o coração de cada um. Creio que o Senhor tem grandes coisas a falar e a fazer, e que esta noite seja, Pai, o local onde o Senhor comece a fazer a tua obra, comece a operar as tuas maravilhas, comece a operar, Deus, as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, e que possamos, ó Pai, experimentar a tua grandeza e a tua presença em nossas vidas. É assim que lhe damos a honra e lhe damos a glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Diga para a pessoa ao lado assim: você é muito abençoado e será muito pelo Senhor Jesus nessa noite. Você pode se assentar. Amém. Queria chamar a Sheila. Ela tem um testemunho para nos compartilhar hoje do grande poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, igreja. O que eu venho testemunhar hoje não é algo que aconteceu na minha vida, mas é um testemunho muito forte. O Rubinei tem um primo, ele mora em Paulínia, e esse primo, durante todo esse ano, ele enfrentou batalhas contra um câncer. Esse câncer, primeiramente, apareceu na bexiga. Ele fez um tratamento, estava em remissão, aí foi fazer os exames, esse câncer apareceu no quadril. E durante todo esse tempo, ele em contato com o Rubinei dando força, o Rubinei falando, eu pedindo oração no grupo de intercessão da igreja, né? E sei que do quadril, ele também melhorou e foi para a próstata. Aí também estava um quadro, né, grave, foi melhorando, tal. E quando foi mês de novembro, mais ou menos, eles falaram assim, ele e a mulher dele falaram assim: a gente quer passar o ano novo com vocês, né? E a gente tinha planos de passar o ano novo aqui na igreja, né? Os filhos todos iam passar aqui, né? E a gente queria muito passar aqui na igreja. E eles falando: não, a gente vai passar aí com vocês, vai passar com vocês. E quando foi bem próximo, né, no começo de dezembro, a gente conversou com eles e falou: ó, vocês têm a oportunidade de estarem passando com a gente lá na igreja, né? As pessoas oraram por você, e o que vocês acham? E eles, assim, de primeira mão já aceitaram, falaram que seria maravilhoso. E aí eles vieram. Até o dia que eles chegaram, a gente não sabia as outras notícias que tinham. E eles chegaram bem abatidos, porque no último exame, naquela semana mesmo, ele tinha feito e apareceu no pâncreas. E o pâncreas, né, é um órgão que o câncer, quando pega, o tratamento é muito difícil e é muito agressivo. Então, eles chegaram assim muito abatidos
e contaram para nós quando chegaram aqui. Aí vieram para a igreja com a gente. Teve um momento, né, muito especial aqui, em que o pastor pediu para que os enfermos viessem à frente, e ele veio, foi orado pela vida dele, o pastor orou. Teve um momento em que eu cheguei para ele e falei assim, se ele acreditava, né, que Jesus poderia curar ele falou que sim. E passou meia-noite aqui com a gente. No dia 1º nós fomos para a chácara, passamos o dia lá, foi muito bom. No dia 2 ele retornou a Paulínia, porque ele tinha os exames para fazer, porque a médica falou, ó, vai viajar, quando você voltar nós vamos ver o tratamento que você vai ter que fazer. E ele tinha um exame para fazer na segunda-feira, eles foram dia 3 embora, né? Na segunda-feira, que seria dia 5, ele teria esse exame. E ele adiantou, ele foi no sábado, e nós não sabíamos que ele tinha adiantado esse exame. Aí ele foi no sábado, fez o exame, e na segunda-feira, à tarde, por sinal, segunda-feira, dia 5, era meu aniversário, eles ligando, né, cantaram parabéns para mim, e ali eles me deram o meu maior presente de aniversário, que foi que ele fez o exame e não tinha mais nada. E o que eu quero deixar aqui para vocês é que eles tomaram uma atitude, eles tomaram uma decisão, porque ele tinha um filho, ele tem um filho em Cambé, em Londrina, né? Ele tem um filho na Flórida, eles têm condições financeiras para estar na Flórida, para estar em Cambé, e eles optaram em estar aqui. Então, eles tomaram uma decisão, eles tomaram uma atitude, e a partir dessa atitude dele, ele foi curado, porque ele teve fé e ele acreditou que Jesus podia curar ele. Para você, tome posse, porque ela vai acontecer, ela já aconteceu, porque o Senhor assim determinou. Amém? Quero chamar os pequeninos que vêm aqui à frente, nós queremos orar por vocês nesse tempo, e clamar que Deus use a vida de cada um de vocês lá na salinha, com os professores e professoras. Pode vir, Isa, pode vir. Vem, corre devagar, que senão vocês caem. Vem aqui assim, ó. O que você fez, Emanuel? É barba? Não, é ponto. Ponto? Você caiu? Meu Jesus. Todo mundo caiu. Você também caiu? No joelho? Você também caiu? Aqui também? Nossa, você também caiu? Ah, você quer mostrar também? Tá bom, depois a gente vê. Vamos todo mundo orar então? Faz assim com as mãos. Caiu, machucou, dodói. Faz assim com a mão, vamos orar? Fecha os olhinhos. Pai, nós abençoamos nossos pequenos e adolescentes que aqui estão, que eles recebam, ó Pai, a Tua palavra através da escolinha que eles vão ter agora, com os irmãos e irmãs que ministram a palavra do Senhor a cada um deles. Que o Senhor toque e que o Senhor enche cada um deles com a Tua porção. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Então tá bom. Pode ir lá na salinha rapidinho. Quer falar amém, Isa? Quer falar amém? Ai, que vergonha. Tá bom. Todos nós temos nossas Bíblias aqui em mãos. Vamos declarar este ato profético de cada domingo. 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia e eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero usar hoje aqui o controlinho e vai dar certo. Eu estou fazendo ou é vocês que estão fazendo? Eu estou fazendo? Então tá bom. Eu vou ficar apertando. Se não for eu sei que é vocês. Mas hoje eu quero falar a vocês a respeito do tema sem divisão. Talvez você não entenda nada, certo? Mas a ideia é essa. É falarmos sobre o tema sem divisão. E o texto que nós temos aqui para ler está lá em 1 Reis, capítulo 18, o versículo 21, que está ali embaixo. Não sei se vocês conseguem acompanhar a leitura, acredito que sim. Diz assim: e então Elias se colocou diante do povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? O profeta chega e vai falar com o povo de Deus. Elias chega e vai falar com o povo e vai confrontá-los. A ideia aqui que há uma confrontação. Em que sentido? O povo estava crendo, dizia que cria em Deus, mas na atual realidade existiam muitos deuses no meio do povo do Senhor. E esta era uma das situações que estavam gerando indecisões, e pessoas estavam ali frustradas, talvez, não havia cura, não havia uma infinidade de outras coisas. E Elias chega e faz um confronto dizendo para eles: viu, quem é o Deus de vocês? Ou é Baal, ou é Deus. Só que daí ele fala assim: se for Baal, siga então ele. Mas se for Deus, então siga a Deus. Não fique assim, uma hora eu quero Baal, quando ele me beneficia. Outra hora eu quero Deus. Outra hora eu quero um outro Deus que apareça por lá. E o que estava acontecendo era muito disso lá. E aí Elias lança essas palavras. E o que aconteceu lá no tempo de Elias, também acontece nos nossos dias hoje. A mesma situação. Nós vemos pessoas que creem, o povo cria, o povo era crente de que Deus existe, de que Deus opera, de que Deus faz, mas quando uma coisa não está legal, eu pulo para um outro Deus, eu vou para uma outra situação, e aí fica tudo instável. Uma outra situação que eu vejo também, é que as pessoas começam a criar um coração dividido. Quando a gente fala de um coração dividido, é porque na hora que eu quero uma coisa boa, eu vou atrás. Na hora que eu quero uma outra coisa, eu vou atrás de um outro Deus. Então há uma divisão. Geralmente muitas pessoas têm um coração dividido. Uma hora eu estou com o Deus Todo-Poderoso, outra hora eu estou com Baal. Outra hora eu estou com o Deus da riqueza, outra hora eu estou com o Deus da tecnologia, outra hora eu estou com o Deus do trabalho, outra hora eu estou com o Deus Mãe, Deus Pai, Deus dos filhos, Deus o carro e assim por diante. Temos inúmeros deuses hoje. E as pessoas começam a ter esse coração dividido e já vai gerando confusão, vai gerando um cansaço muito grande espiritual e elas não conseguem caminhar. E eu quero trazer alguns pontos hoje para nós, para que possamos entender o que é um coração dividido. E um dos primeiros é que o que é um coração dividido? Eu lembro que algum tempo atrás o pessoal falava assim, quando a pessoa estava fazendo uma coisa errada, falava que o coração era preto e peludo. Quando o coração é preto e peludo é porque é um coração do mal. Né? Um coração que está cheio de pecado, um coração que está assim com problemas. Eu não achei o coração preto e peludo, mas eu achei um coração que um lado tinha um anjinho e o outro tinha um meio chifrudo, certo? Que é uma realidade muito grande às vezes na vida do povo. Temos um coração dividido para as coisas boas e para as coisas também não tão boas.
Né? Quando eu falo, por exemplo, na hora aqui de aplaudir, a gente aplaude uma coisa de um jeito, mas se fosse para ver outras coisas, a gente aplaudiria de outra forma. E a gente acha, e eu quero dizer uma coisa para vocês, se você pensa que a vida é assim, não tem nada a ver, pastor, eu vivo assim, não sei o quê, eu quero te dizer, o problema é teu, não é meu. Só que tem coisas que a gente precisa entender que está errado, e se está errado, não caminha com o certo não caminha com o errado e pronto. Não tem como. E nós precisamos entender esses detalhes e não achar e entrar na normalidade, porque quando entramos na normalidade, nosso coração começa a ficar dividido. Nós não sabemos se estamos no lugar certo ou se estamos no lugar errado. Será? Eu quero Deus, mas ao mesmo tempo não quero. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que um coração dividido nada mais é do que tentar conciliar o reino de Deus com os outros tronos. Quando a gente fala desse coração dividido, a gente está assim, eu quero Deus, mas eu quero dividir com os outros deuses, eu quero as outras coisas na minha vida, achando que o Deus que eu sirvo não vai acrescentar, não vai entregar nada nas minhas mãos. A Bíblia fala, se você abrir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, abra comigo, lá o Evangelho de Mateus, primeiro livro ali do Novo Testamento, Mateus 6, versículo 24, olha o que a palavra de Deus nos fala. Mateus 6, 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao... Eu acho tão engraçado isso, que hoje, do jeito que está a nossa vida aqui, você ia falar assim, Deus está em primeiro lugar na minha vida, pastor. Se caísse os 1 bilhão de reais da Mega Sena na minha conta, não ia ter problema, eu ia continuar vindo aqui na igreja. Duvido. Daí você vai falar assim, duvido sai cera, né? Sai, mas eu duvido que você ia ficar vindo todos os domingos na igreja. Sabe por quê? Porque o Deus do dinheiro, ele nos pega de um jeito, ele nos atrai de um jeito, que a gente acaba se rendendo a ele. Sim ou não? Sim ou não? Que bom que vocês compreendem isso. Por isso Deus não dá muito dinheiro para nós. Enquanto nós não mudar esse coração nosso, nós temos que ser mais do lado dele do que do lado dos outros deuses. O dinheiro não pode tomar conta do nosso coração. Ele não pode dominar a nossa vida, porque Deus precisa estar sempre no primeiro lugar. Sempre. Eu preciso sempre buscar a Ele. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ter todas as coisas do mundo, mas Ele está em primeiro. Não deixe o seu coração ficar dividido. Fala para quem está ao teu lado assim, não deixe o seu coração ficar dividido. Quero te dizer uma outra coisinha. Coração dividido não é uma situação que você não tem fé. Não é uma ausência de fé. A pessoa tem fé. Eu posso estar buscando Deus e posso estar gostando dos prazeres, das coisas do mundo. Não é ausência de fé. Mas o que nós precisamos entender e compreender é que Deus, Ele quer exclusividade. Diga assim, Deus quer exclusividade. O que é exclusividade, gente? Ele quer atenção, Ele quer que você dê o seu tempo a Ele, Ele quer que você o adore, Ele quer que você o busque, você colocá-lo no lugar dEle, no trono da sua vida. É isso que Deus quer de nós. O grande problema é se nós fazemos ou não. Mas coração dividido não significa que a pessoa não tem fé, ela até tem, mas ela não tem deixado Deus no centro de tudo. E aí eu entro num outro detalhe com vocês. Sinais de um coração dividido. Primeira coisa, há uma instabilidade espiritual. Quando nós vemos pessoas com problemas de coração dividido, nós vemos que há uma instabilidade. Por quê? Porque a sua mente está começando a ficar dividida. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 1:8, que se alguém tem a mente dividida, ela se torna uma pessoa instável.
Será que eu vou? Será que eu não vou? Garanto que você já teve momentos assim no domingo, em algum domingo na sua vida. Será que eu vou na igreja? Ou será que eu não vou? Por exemplo, estava certo de você vir no culto à noite. Mas daí lá por 4 horas da tarde, um abençoado ligou e falou assim: viu, hoje eu vou passar na tua casa aí, daí vamos sair comer uma pizza lá por umas 7, 7:30, eu passo aí e pego vocês. Qual vai ser a resposta? Será que eu vou? Ou será que eu não vou? Será que vai? Ou será que não vai? Muitas pessoas vivem assim. Não estou dizendo que vocês vivem, mas muitas pessoas eu conheço que vivem uma instabilidade espiritual também. Elas não conseguem tomar decisões, e espiritualmente isso também vai refletir, porque uma hora elas oram, outra hora não oram, uma hora canta, outra hora não canta, uma hora lê a Bíblia, outra hora não lê, uma hora serve e outra hora não serve. Há uma constante instabilidade. Uma outra situação é a falta de constância. E quando a gente fala assim da constância, estamos falando de oração. O povo não ora, o povo não ora, o povo não ora e o povo não ora. Lá em Crônicas já fala, o povo, eu lembro que a palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que ele diz? Você imagine, o que o Senhor está falando para nós é assim: se o meu povo começasse a orar, se o meu povo começasse a buscar, vocês viriam muito mais do meu poder. E hoje o que acontece? Nós oramos assim: Senhor, em nome de Jesus, faz alguma coisa. Senhor Jesus, opera o milagre. Senhor Jesus, faz esse aí andar. Senhor Jesus, é tudo assim. Nós repetimos, nós não temos a constância de procurar Deus todos os dias. E isto mostra que está começando a ter sinais de um coração dividido. A inconstância na oração. Outra situação é a dificuldade de tomar decisões espirituais, que está aqui. Como assim? Tem pessoas que não buscam Deus e elas têm dificuldade de entender. Quando eu falo em línguas, as pessoas assim: você acredita que ele fala em línguas? É que nem eu já ouvi muito: você acredita que quando o pastor fala em línguas, ele traz tradução, você aceita essas palavras? Eu acho tão legal quando vocês fazem esse tipo de pergunta para outros e não para mim. Eu acho tão legal quando vocês fazem esse tipo de questionamento para os outros e não fazem para mim. Você sabe por que você não faz para mim? Porque você não quer perguntar e não quer que Deus revele mais coisas para você. Porque Deus, Ele fala muito quando você começa a perguntar, quando você começa a ir atrás, quando você não vai atrás somente: eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. O Senhor quer ver, né, nas nossas vidas, é uma busca querendo Ele. Agora, quando eu tenho meu coração dividido, eu começo: eu não acredito que isso é de Deus, eu não acredito que aquele outro é de Deus. Sabe por que você não acredita? Porque você fica ouvindo um monte de gente fazendo coisas aí fora absurdas, e nós achamos que todo mundo é igual. Todas as lideranças espirituais são iguais. Eu não sou igual aos outros e você não é igual aos outros. Nós não somos igual às outras pessoas. Se você ouviu que tem irmãos e irmãs que erraram, que fazem coisa errada, ou que estão lá, agiram de uma forma erroneamente, irmãos, não cabe a eu nem a você queremos julgar, queremos posicionar algo contra essas pessoas. Nós precisamos ter um coração em Deus e perguntar assim: Senhor, o que eu faço nessa hora? Sabe o que Deus vai falar para você? Ore por eles, abençoe eles, revista essas vidas, porque eles são os meus filhos. Eles erraram e eles precisam do arrependimento, eles precisam do quebrantamento. Quando nós temos um coração em Deus, é isso que Deus vai falar. Agora, quando o nosso coração está dividido, nós vamos questionar, nós vamos falar uma infinidade de outras coisas e não vamos viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Uma outra situação de um coração dividido que apresenta sinais é a culpa constante de um pouco avanço na vida. Eu não estou indo bem, as coisas não vão, a minha vida não anda, espiritualmente meu ministério já se foi, eu não sei o que está acontecendo, mas é por quê? Porque às vezes você quer êxito e esquece de buscar a presença de Deus. Nós queremos ver crescimento,
mas esquecemos de crescer em Deus. E aí nós começamos a ficar naquele vai e vem e não conseguimos caminhar. E depois começam coisas em Deus que também não terminam. É que nem aquele caso dos temperamentos, né? Que nem o sanguíneo. Ele começa a fazer uma coisa, vamos supor, ele vem aqui, ele vai pôr a tomada, mas ele vem e ele faz até um pedaço. E aí ele deixa para depois eu venho e completo. A mesma coisa também há na vida do cristão, com o coração dividido. Você começa empolgado em Deus. Não, eu vou agora na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Que nem início do ano, eu agora me coloquei à disposição de Deus, agora eu vou orar, eu vou buscar. E aí as coisas começam a não acontecer, e você acaba deixando Deus de lado. Muitos têm feito isso, não terminam, porque acham que tudo é assim, no estalar de dedos, e não é. Deus, ele tem muito para trabalhar, Deus quer trabalhar em cada coração, mas cada coração precisa entender assim: eu tenho vivido a instabilidade na minha vida espiritual. Como está o meu coração? Você já parou para perguntar isso? Como está teu coração? Como estão as tuas decisões com Deus? Está caminhando bem? Sim ou não? Qual é a sua avaliação? Um outro ponto que eu queria deixar aqui para vocês, que as causas de um coração dividido. Aqui diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, o versículo 14, assim, que as que caíram entre os espinhos, ou seja, as sementes, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Muitos corações estão divididos por causa das preocupações da vida. Amanhã temos que pagar conta, amanhã preciso resolver algo, amanhã ou depois, esta semana, precisamos ganhar dinheiro. As preocupações da nossa vida têm atrapalhado muito a nossa vida de depender e de olhar para Deus como um Deus Pai soberano. Uma outra coisa que esse versículo coloca é que nós começamos a buscar a excessividade do material. Eu tenho que ter aquele carro, eu tenho que ter aquele móvel, eu tenho que ter aquele celular, eu tenho. Nós começamos a correr atrás disso, nós trabalhamos para isso. Quantas pessoas eu vejo que falam assim, ó, eu trabalhei para ter isso. Que bom, que alegria, mas a tua vida só vive em torno disso? Só atrás do material? Porque quando a gente vai atrás do material, nós esquecemos de Deus, nós nos tornamos escravos dessa procura pelo material. É bom ter, lógico que é bom, mas nós precisamos ter um coração olhando para Deus em primeiro lugar. E uma outra situação que o versículo coloca, prazeres que competem com Deus. O que hoje é prazeroso para você? Quando eu vejo prazeres, eu não estou dizendo assim prazeres sexuais, gente. Eu estou falando de prazeres de algo que te tira da presença de Deus. Aqui não é o caso, mas por exemplo, aqui não tem os tão viciados em futebol, que perdem o culto ou perdem de buscar a Deus por causa de um jogo de futebol, que nem no campo de futebol você foi. Você só assistiu em casa. Os americanos, eles são um pouco mais vidrados nisso, eles têm prazer no esporte, em qualquer tipo de esporte, principalmente o futebol americano, a NBA, que é os jogos de basquete, certo? E as corridas de velocidade de carro, eles fazem loucuras pelo esporte que eles amam, certo? E o que eles fazem? Eles trocam tudo pelo prazer na sua vida. Tanto que as igrejas americanas, elas afundaram nas últimas décadas. Elas fecharam muitas delas, por quê? Porque as pessoas pararam de ir na igreja para buscar os seus prazeres. Recentemente está começando a haver um crescimento nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Na Europa, para vocês terem uma ideia, os prazeres deles é conhecer outros lugares. E as igrejas se tornaram pubs, restaurantes,
O Márcio e a Marga, ano passado, foram para Holanda. Eles mandaram fotos de lá, onde eles visitaram alguns lugares. E eles mostraram uma igreja lá, não era? E embaixo não tinha um barzinho lá, era alguma coisa assim, né? O meu irmão mora na Alemanha e ele fala assim que inúmeras igrejas são assim. Inúmeras. E eu lembro, eu falei isso para vocês e ainda continua isso. Que as igrejas avivadas na Alemanha, algumas delas é assim, ó. Elas têm 2 andares. Embaixo tem o culto e em cima tem a galeria. E na galeria o pessoal toma café, toma refrigerante, faz lá um lanche na hora do culto. E sabe o que é a igreja avivada? Igreja avivada é quando você tem esse lugar para tomar café e assistir o culto tomando café dentro da igreja. Isso é igreja avivada lá. E lá no meio do culto tem 10, 12, 15 pessoas assistindo o culto, participando do culto. Não tem ministério de louvor, é só um órgão. E olha lá, e o pastor. Isso mostra que o coração está completamente dividido. Por quê? Porque estão procurando prazeres, uma busca excessiva pelo material e também as preocupações da vida. E é isso que Deus quer de nós? É isso que Deus está procurando na nossa vida? Acredito que não. Eu queria deixar um exemplo bíblico para você do rei Salomão. A Bíblia fala que em 1 Reis, Salomão teve um coração dividido. Nós entendemos que Salomão foi um grande rei, que Deus usou com sabedoria, tinha inúmeras mulheres. Eu já sei que vocês estão lendo o versículo que eu deixei ali, e fala assim, que à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o desviaram para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Todos sabem que Salomão teve muitas mulheres. Se uma já dá trabalho, imagine milhares. Não é verdade? Agora você imagine, pense o seguinte, que cada mulher com quem ele conversava, imagine que cada uma delas tinha um Deus. Cada conversa que elas vinham e falavam para ele, ele tinha o Deus eterno, o Deus que eu e você servimos. Mas elas vinham e falavam, e colocavam as suas práticas, e mostravam tudo para ele. E o que começou a acontecer é o que a palavra fala, que ele aos poucos, ele foi começando a ter um coração dividido. Ele começou a deixar Deus um pouco de lado. Ele sabia que quem colocou ele no reinado, quem foi o Deus que deu a ele a sabedoria, era o Deus Todo-Poderoso Eterno. Mas ele começou a esquecer. Por quê? Porque estava buscando outras coisas. Salomão, ele começou a vida dele bem, o ministério dele foi bem, o reinado dele foi legal, mas com o tempo ele deixou o seu coração dividido. Ele não abandonou Deus de vez. A gente precisa entender isso. O pastor está dizendo que Salomão se desconverteu? Não. Ele não abandonou por completo, mas ele deixou de deixar Deus no centro da sua vida. Uma outra situação, nós temos aqui um outro personagem. Deus, ele não procura a perfeição, mas ele está procurando pessoas por inteiro. Deus está procurando eu e você por inteiro, que a gente entrega o nosso coração, que a gente entrega a nossa vida por completo a Ele. Quando você tem um coração no Senhor, é dado a Ele toda a atenção, é dado a Ele todas as coisas. A Bíblia fala em 2 Crônicas, no capítulo 16, o versículo 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente os seus corações. Deus quer ver dedicação nossa. Deus quer ver nossos corações totalmente entregues na mão dEle. Só que nós não entregamos o tudo. Por exemplo, você tem alguma decisão para amanhã. Você precisa responder algo amanhã. Você precisa fazer algo amanhã muito importante. Mas nós não entregamos na mão do Senhor. Nós entregamos na mão
de uma outra situação. Nós tomamos as nossas decisões sem perguntar nada para Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Algumas semanas atrás eu falei sobre aquilo que gera distração, que gera o quê? Depreciação. Situações que fazem a gente ter que falar desculpas para não ir, não participar e não fazer coisas que agradam o coração de Deus. E tudo isso faz a gente ficar com o coração dividido. E não é o que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que a gente se entregue no todo. Deus quer que a nossa vida seja dEle. É por Ele, é para Ele. Teve uma música aí no final do ano, no meio do ano, que falava que você entregava tudo por Ele. Que você deixava tudo nas mãos do Senhor. Eu deixo todas as minhas coisas por Deus. Eu largo os meus pais por Deus. E houve uma agitação no meio evangélico, porque alguns líderes falavam assim: isso não é uma verdade, porque as pessoas não vivem o que elas estão cantando. Porque quando a gente entrega o nosso tudo para o Senhor, Ele é o tudo, é a totalidade. Por exemplo, esta caneca não é minha, é do Senhor. Aí o cara fala assim: e o teu carro é do Senhor? Então dá ele para mim? Não é assim que as coisas andam. O meu carro é do Senhor e Ele vai servir o Senhor. Ele não vai servir você para fazer o que você quer fazer. Ele vai servir para a obra do Senhor, para ajudar uma vida, para abençoar vidas. Algum tempo atrás eu precisei levar os andaimes que estavam aqui, e uma pessoa que nem na igreja frequenta, uma pessoa que nem está aqui, ela ofereceu: pastor, eu empresto o carro, porque os carros dos irmãos aí eles não podiam buscar e tal. E uma pessoa completamente fora do nosso ambiente falou assim: não, é para a igreja, é para o Senhor, está aqui. Me emprestou o carro, levei o carro, carreguei as coisas, levei o carro até ele do jeito que eu peguei, limpinho, em ordem, coloquei combustível ainda. Está aqui. Dele: não, pastor, era só para você usar, não era para... Eu usei, irmão, e eu quero te abençoar. Coloquei o combustível, está aqui limpinho, não tem um risco, nada, nós cuidamos de tudo. Uma pessoa de fora. Então você vê assim, é um coração que não é dividido para as coisas de Deus. Ele colocou Deus em primeiro lugar em tudo. E é isso que Deus quer ver das nossas vidas. Mas o que é ter um coração alinhado? E eu quero aqui colocar para vocês. O que é ter um coração alinhado? Primeiro, um coração alinhado é um coração ensinável. Diga, ensinável. Quem é professora de qualquer coisa, levante a mão. 2, 3. Quando vocês ensinam alunos, qual é a experiência que vocês têm? Por exemplo, não é tão gostoso e gratificante quando você ensina e você vai aplicar um exercício e eles vão lá e respondem o exercício? Não é bom? Não é legal quando eles conseguem resolver as questões? Você não sai satisfeito? Totalmente. Por quê? Porque você viu que os seus alunos foram ensináveis. Você conseguiu repassar o ensino e eles receberam esse ensino e aplicaram. Então eles foram ensináveis, eles estão gostando da tua didática, eles estão gostando da tua forma de aplicar a aula. Eles gostam de você. Agora, quando nós queremos ter um coração alinhado em Deus, nós precisamos permitir ter um coração ensinável. E esta palavra eu carrego comigo desde quando eu comecei a estudar para teologia e quando eu sentei com o pastor que ministrava comigo todos os dias. Ele pegava e falava assim: teu coração precisa ser um coração ensinável. Todo santo dia. Júnior, você tem que ser ensinável. Júnior, você tem que ser ensinável. Eu falava assim: mas que diacho é esse que fica ensinável? E ele falava isso constantemente para mim. E ele dizia: um discípulo de Jesus precisa ser ensinável, aceitar o ensino, receber o ensino, entender que este ensino é para agregar na minha vida, para que eu possa abençoar a vida de outros. Diga assim: eu preciso ser ensinável. Diga para quem é da tua família então:
você e eu precisamos ser ensináveis. Uma segunda situação, para entender o que é um coração alinhado com Deus, precisamos ter um coração submisso. Diga submisso. Submisso não é ser capacho. Submisso é entender que estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me ensina a fazer. Amar o próximo. Abençoar vidas. Não fazer cara feia, porque hoje tudo faz cara feia, né? Cara feia para arrumar a casa, cara feia para arrumar isso, cara feia para trabalhar. Tudo a gente faz cara feia. Nós não queremos ser submissos à palavra do Senhor. Mas se o meu coração quer estar alinhado com Deus, preciso disso. E uma terceira situação, um coração que decide obedecer e entender tudo o que Deus tem. Para ter um coração alinhado, eu preciso ter um coração ensinável, submisso e também aprender a obedecer. Diga obedecer. Um exemplo de um coração alinhado foi Davi. O que Davi fez? Aí eu coloco para vocês aqui. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 13, 22, que ali está escrito: depois de remover Saul, Deus fez de Davi o rei deles. E olha essa palavrinha, testificou. Eu coloquei entre parênteses qual é o significado dela. A palavra testificou ele afirmou, ele comprovou, ele deu testemunho. Sabe quem que testificou? Deus. Sabe quem deu testemunho de Davi? Deus. Sabe quem comprovou que Davi era o que ele vai dizer? Foi Deus. E aí ele fala assim, a respeito dele, eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que eu quiser. Deus disse de Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem testificou, quem comprovou, quem deu testemunho desta frase foi Deus. Mas Davi errou. Sim, Davi errou. Só tinha uma coisa que Davi fazia: ele se arrependia. Davi tinha um coração arrependido do pecado. Nós nos arrependemos quando pecamos, essa é a questão. Davi, ele voltava para o centro. Em que sentido, pastor? Quando ele começava a sair fora do projeto de Deus, ele sabia que estava errado, ele se arrependia do pecado e ele voltava direto para Deus de novo. O que a gente faz nos nossos dias? Não se arrepende, chuta o balde e diz assim: eu não vou fazer mais nada, essas historinhas para boi dormir, essas coisas. É assim que hoje a gente responde. Mas se Deus olhou para Davi e viu nele um coração arrependido, se viu nele um homem que se voltava para o centro do coração de Deus, e que também não negociava com a obediência, então significa que isto tem valor. Se arrepender, deixar Deus no centro da nossa vida e obedecer ao Senhor sem ter negociação com o pecado, vale a pena. E é isso que Deus quer das nossas vidas, que a gente tenha essa decisão. Salomão, seu filho, se perdeu, mas Davi não se perdeu. Mesmo que Davi pecou, mesmo que o pecado dele foi exposto para o mundo inteiro saber, Deus pega e fala assim: mas ele era um homem segundo o meu coração. Ele era um homem que se voltava para mim. Ele era um homem que me deixava orientar, falar, e ele obedecia a minha voz. E eu, e você, estamos fazendo da mesma forma? Como eu devo alinhar o meu coração para que ele produza obediência? Uma situação que eu quero deixar para vocês. A Bíblia fala que, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. É isso aqui,
que todo mundo quer. É estas palavras que Deus quer ministrar na tua, na minha vida a cada dia. É aqui que estão as palavras de vida eterna. É aqui que estão as palavras que me orientam a viver dentro dos propósitos de Deus. Só que tem o texto do livro de Isaac, que diz assim, que Isaac batia em Rebeca, porque ela era bocuda. E Rebeca, quando ficava revoltada, ela mandava Isaac para a ponta e que partiu, porque ele era um estúpido grosso e era grosseiro. Vocês já leram o livro de Isaac, capítulo 2, versículo 14 e 15. Abra lá. Não tem na sua Bíblia isso? É só na minha? Hoje em dia as pessoas estão criando capítulos, criando livros. Hoje em dia é muito comum conviver com as coisas erradas e dizer que elas estão certas. Hoje em dia, se você manda um para a ponta que partiu, se você xinga, se você bate, se você espanca, se você joga um copo, se você sai no soco, se você sai na pancada, no chute, no tudo, é normal. Isso não é normal, sabe por quê? Porque você não vive o que esta palavra diz. Que quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Eu sei que dá vontade às vezes de esganar, olhando fisicamente, nós temos vontade de esganar, de apertar, de moer, como é os termos que usam. Mas como eu leio a palavra, eu sei que isso não provém do poder de Deus na minha vida. Isso não é aceitável por Deus, por quê? Porque Ele nos ensina a não fazer nada disso. Ele nos ensina a perdoar, pedir perdão e arrumar o que está desarrumado. Quando eu obedeço, eu começo a produzir a obediência na minha vida de uma forma constante. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Gente, o amor a Deus não é um discurso que a gente faz para os outros. Eu vou na igreja, eu venho de mão dada com a minha esposa. A gente nem entra de mão dada, né? Porque sempre eu tenho que estar antes, ou ela está lá, e a gente sai, é tudo diferente. Eu não posso falar para vocês assim, entre com a sua esposa de mão dada na igreja. Porque eu não entro. Mas é que é bem diferente. Eu estou aqui servindo. E ela também está ali servindo. Mas não significa que eu não ande de mão dada com ela nos passeios que a gente faz. Por quê? Porque a gente obedece, anda dentro da palavra. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele não quer um coração em divisão. Ele quer um coração totalmente para Ele. E uma outra situação. Como que eu posso alinhar o meu coração novamente a Deus? Primeiro, preciso reconhecer. O que Davi fez? Se arrependeu. Eu preciso reconhecer que o meu coração está dividido. Eu lembro quando meu pai era vivo, nós fizemos um encontro com Deus numa chácara. Para quem pega a estrada que vai lá para Londrina, passando o pedágio ali, eu não sei como é que é o nome daquela região. Tinha uma chácara que nós fazíamos encontro lá. E eu lembro que eu fui dar uma palestra e ele estava junto para ajudar na equipe. E eu mencionei assim que, às vezes, você não entende por que a sua vida não anda, porque às vezes você está escutando músicas que atraem problemas espirituais muito grandes na sua vida. E meu pai sempre gostou de samba, do ritmo samba. Então, eu aprendi a tocar samba, dançar samba, né? E toda aquela coisa arada toda. Isso era coisa familiar. Então, tocar bateria, eu aprendi a tocar bateria tocando samba, pagode, essas coisas, tudo na bateria. E ele aprendeu assim, porque eu aprendi vendo ele. Só que meu pai gostava de músicas, as músicas cantadas, ele tinha um gosto especial para isso. Mas quando ele ouviu eu ministrar essa palavra, ele chegou e terminou, ele falou assim: meu Deus, meu filho, Deus me mostrou algo que eu estou fazendo tudo errado. Eu falei: o quê? Ele falou assim: eu tenho essas músicas comigo. Eu ando com essas músicas dentro do meu carro, dentro de casa. E eu agora que estou entendendo o que elas representam. E eu estou aqui lendo as palavras que vêm na minha mente daquilo que elas falam. E eu estou atraindo esses problemas para dentro da minha casa, da minha vida. Eu não quero proibir vocês de escutarem músicas que tem aí fora. Mas muitas vezes a gente não entende o que elas significam. Ou a gente não para ler ou ouvir com atenção o que elas estão representando.
E quando eu reconhecer que isso é um erro, eu começo a viver diferente. Às vezes tem dentro de casa, vou dar um exemplo, tá? Dar um exemplo. Já fui em muitas casas assim. A família tem problema de vícios. Vícios enormes dentro da família. Já fui em muitos lares assim. E uma das coisas que acontecia, eu chegava na sala da casa e Deus mostrava assim, olha o que tem lá na estante. Tinha várias garrafas de champanhe, de coisas bonitas, elas eram bonitas de enfeite. E aí Deus mostrava assim e falava, pergunta se eles tomam. E eu perguntava, eles falavam, não, a gente nem toma, está ali para bonito. Está ali assim porque a gente gostou das garrafas. Eu falei, que legal. Só que o que elas representam? O que elas chamam? O que elas atraem? Eu não estou dizendo que aquilo ali era o problema, mas quando você fica com aquilo focado o tempo todo, olhando, o que vai acontecer? Uma hora sua mente está recebendo essas informações. E uma hora, no momento de desilusão, de fracasso, de derrota, o que você vai fazer? Você vai ouvir e vai querer se render a uma coisa dessa, de ser atraído por algum tipo de vício. E as pessoas ainda insistem dizendo assim, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Tem muito a ver, gente. Porque Satanás trabalha com flechas. E uma das áreas que ele mais hoje atinge as nossas vidas é através dos nossos olhos. Nós somos seduzidos, nós somos enganados, nós olhamos e nós queremos, desejamos e nós lembramos por quê? Porque entrou através dos nossos olhos. Nós precisamos reconhecer, precisamos decidir que caminho tomar, para onde nós queremos ir. E uma outra situação, nós precisamos também ajustar as prioridades na nossa vida. Quando falamos de prioridades, Deus está em que posição? Minha família está onde? O servir a Deus está onde? Como eu estou fazendo isso? Onde está Deus dentro do meu coração, dentro das minhas decisões? Em que posição Ele está? Eu vejo muito que a humanidade está brincando muito com as coisas. Nós estamos vendo o fluir de guerras, nós estamos vendo provocações internacionais, economicamente, nós estamos vendo nações entrando em conflito constante umas com as outras, nós estamos vendo a instabilidade da natureza, coisas que não aconteciam alguns anos atrás, agora vão se tornando uma frequente, tornados que nós nunca ouvimos isso aqui, agora está aparecendo, só esse ano já aconteceu 7 ou 8 vezes no estado do Paraná, para vocês terem uma ideia, isso não acontecia, mas eles falaram que é, tudo isso são situações que a humanidade está provocando. A vida espiritual das pessoas hoje está também dividida, porque uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquele outro. E nós precisamos dizer, Senhor, o que eu quero? Como eu faço para alinhar? Quando eu reconhecer, quando eu decidir. Quando falamos de decidir, lembra o que Josué falou? Falou assim, vocês precisam decidir e tomar uma posição, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que Deus hoje está entregando para nós. Que lado eu quero? Que caminho eu quero andar? Aonde está o meu coração? Está lá? Está aqui? Estou em Deus ou estou em Baal? Aonde eu estou? Em que posição eu estou? E eu quero pedir a vocês para se colocarem de pé. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 3, 15 e 16. Diz assim que com as suas obras, eu sei que você não é frio nem quente. Aí o Senhor fala assim, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, eu estou a ponto de
vomitá-lo da minha boca. Você está nessa posição de ser morno? Ou você é quente, ou você é frio? Ou você está em Deus, ou não está em Deus? Aonde estamos? Nosso coração está vivendo divisões. Uma hora eu quero os prazeres materiais, o dinheiro. Outra hora eu quero outra situação. Eu queria pedir que você pudesse fechar seus olhos. Isso não é um convite para você aceitar Jesus. Mas o meu convite hoje a você é para que você pudesse olhar para dentro de você e falasse assim: Deus, a realidade é, eu estou te buscando pouco, eu não estou te buscando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu não acredito que a palavra de Deus ela não adentrou no seu coração. Eu não consigo acreditar que a palavra do Senhor não trouxe uma clareza para você nessa noite. Mas eu acredito que quando nós nos entregamos a Ele, Ele ministra e Ele fala ao mais profundo do nosso ser. E uma das coisas que Deus quer é que a gente volte para o centro da sua vontade. A Bíblia fala, enquanto você está aí falando com Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 1 e 2, assim: livre-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha vida, a sua vida, precisam estar no centro da vontade de Deus. A minha vida e a sua vida precisam estar com os olhos totalmente voltados à presença do Deus vivo. E hoje nessa noite, nós queremos colocar nossa vida diante do altar e dizer: Senhor, que esta instabilidade ou indecisão espiritual que envolve as nossas vidas, elas possam, ó Deus, cair por terra hoje. E que possamos entender que quando nós estamos vivendo indecisões espirituais, ela é uma escolha. E esta não é a melhor escolha. A melhor escolha é nós atendermos ao Teu chamado, a nos posicionarmos e andarmos no Senhor, a não fugirmos, ó Deus, da Tua presença, a não corrermos do Senhor, mas sim entregar o nosso tudo a Ti, a nos envolver na Tua presença, a não fingir que somos cristãos. Nós não precisamos fingir para ninguém que eu sou cristão, que eu venho na igreja, que eu tenho uma Bíblia. Eu preciso é viver o ser discípulo de Jesus. Eu preciso é viver a Tua integridade, a Tua graça dentro de mim e dar testemunho, porque o Senhor quer me ver totalmente na Tua presença. O Senhor quer me ver totalmente diante da Tua face, como um filho, uma filha que Te adora, que Te exalta, que Te contempla. Senhor, nós não queremos ter posições dentro da igreja, nós não queremos ser melhores que os outros dentro da igreja. Nós queremos apenas ser filhos que amam ao Senhor, que amam e têm o prazer de caminhar junto com os irmãos, que fazem parte de uma igreja que ama o Senhor. Mostra, Pai, a cada um de nós, fala a cada coração aqui nessa noite, que seguir ao Senhor não é algo tão prejudicial como muitos falam, mas é algo que transforma a nossa vida diariamente, é algo que nos envolve nos Teus braços e faz sermos filhos abençoados pelo Senhor ainda mais do que já somos. Ajuda, Deus, a cada um aqui a compreender a cada dia que o Senhor precisa estar sempre no centro de tudo, para que possamos sempre clamar, para que possamos dizer: Jesus, o Teu nome gera cura, o Teu nome gera salvação, o Teu nome gera transformação. Eu quero também, Senhor Deus, ser conhecido como Davi foi conhecido pelo Senhor, de um homem segundo o Teu coração. Eu creio que muitos querem viver isso também, ouvir do Senhor, que temos um coração igualzinho ao Seu, Pai.
Eu sei que temos um coração de pecado, eu sei que nós temos falhas, mas nós nos arrependemos constantemente. Nós queremos ter uma vida de integridade ao Senhor, aonde, Pai, o Senhor olha para nós e diz assim: este é o meu filho, esta é minha filha, em quem eu tenho prazer de me encontrar todos os dias. Que o Senhor tenha prazer de se encontrar com cada um de nós aqui. Que possamos te buscar, que possamos te amar, que possamos te obedecer, que possamos nos entregar a Deus por completo ao Senhor. Que não seja um momento de emoção, mas seja um momento em que eu diga assim: eu quero fazer isso, porque amo o Senhor acima de tudo. E que seja assim todos os dias da nossa vida. É no teu poderoso nome que nós oramos e declaramos a vitória, Jesus. Amém? Eu quero te convidar, antes de nós irmos embora, a você preparar uma oferta de amor ao Senhor. Se tem uma área que Deus nunca vai ter divisão na minha vida, é essa área financeira. Porque eu sei que Ele é o que acrescenta, é o que abençoa, é o que abre as portas na nossa vida, é o que faz o infinitamente mais. E eu sei que é de muitos de vocês também. Vocês têm os envelopes, nós temos o QR Code aqui atrás, onde você pode abençoar, onde você pode dizer assim: Senhor, eu quero também te adorar desta maneira. Que você possa fazer isso nesse instante. Se você tem a tua oferta aqui com os envelopes, você pode vir aqui à frente, vem aqui à frente, lança ela diante do altar. Se você prefere usar a chave Pix, fica à vontade. Mas que o teu coração não tenha um coração dividido, mas um coração que ama ao Senhor e que declara toda a honra, toda a glória ao Senhor acima de tudo na sua vida. Que em nome de Jesus, eu, você, a nossa casa, sejam sempre abençoados pelo Senhor Jesus. E eu queria pedir que você deixasse a sua mão desta forma. Hoje nós entregamos nosso coração, nossa vida, mas nesse instante, que você seja abençoado pelo Senhor. Eu quero orar te abençoando nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo. Eu te agradeço pelas ofertas que nós lançamos, as primícias, os dízimos entregues ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel e nós queremos sempre também ter a nossa vida e o nosso coração fiel a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua provisão. E também nós saímos daqui nessa noite abençoados pelo Senhor. E eu tomo posse, Pai, da bênção da cura na minha vida. Eu tomo posse, Senhor Deus, da bênção financeira que o Senhor está dando hoje na vida dos irmãos e irmãs aqui na igreja. Eu tomo posse, Senhor, da vitória que o Senhor está concedendo, do conhecimento que está sendo entregue na vida de pessoas aqui nessa noite. Eu tomo posse, Pai, desse conhecimento, porque ele servirá de bênção para estas vidas, vão abrir portas sobre a sua vida, porque o Senhor está entregando nas suas mãos a bênção que você hoje precisa. Que o Senhor te traga força, porque o Senhor está derramando sobre nós força, paz, alegria constante. Que o fruto do Espírito de Deus venha fluir nos teus lábios e no teu coração, pois o Senhor está entregando isso para nós, e nós tomamos posse da bênção e da herança que o Senhor tem determinada para cada um de nós, seus filhos e filhas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda paz. Uma semana repleta das bênçãos e alegrias do Senhor. Que o teu nome seja sempre engrandecido e louvado, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. E quem concorda diz amém? Amém? Lembrando, queridos, quem encomendou as esfirras, os jovens estão fazendo lá atrás. Se você quer comprar, também ainda tem, ok? Abençoe, porque é tudo para investimento lá no retiro, tá bom? Deus abençoe. Vão na paz do Senhor até terça-feira, 8 da noite aqui na igreja, tá bom? Um abraço.